Cristo ressuscitou, minha esperança. Sentar-se. Prezados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas irmãs, reverendíssimo Padre Marco Antônio, prezadas famílias que nos acompanham nesse momento e participam conosco, participaram da vigília da Páscoa e agora da missa da ressurreição. Nesse momento tão festivo para todos nós e para toda a igreja, porque celebramos a Páscoa da ressurreição, a passagem da morte para a vida. A passagem da morte do Senhor para a vida, para a ressurreição. E sempre traz para nós um sentido espiritual, de uma passagem também de uma reforma de vida de cada um de nós. O gesto que com certeza sempre marca a nós, para todos nós. A ressurreição do Senhor, claro que o símbolo litúrgico é o Círio Pascal, mas é bastante significativo para nós, para o nosso coração, para os nossos sentimentos e para a nossa fé. A abertura desse véu. Esse véu que cobria o altar, belamente ornado, para celebrarmos a ressurreição do Senhor, a festa da Páscoa. Prezados irmãos, prezadas famílias, mas alguém poderia nessa noite colocar uma contestação? Como nós nos alegrarmos numa festa da Páscoa tão diferente? Numa Semana Santa tão diferente na vida de todos nós, de todo cristão, do Papa ao mais simples dos cristãos. Como ainda assim a igreja vem trazer para nós uma mensagem de alegria, o retorno do órgão, os cantos mais festivos, o canto do Aleluia que se repete insistentemente agora no tempo da Páscoa. O altar antes sem as flores e agora tão ricamente ornado. Mas alguém poderia colocar essa contestação? Porque as portas estão fechadas. O templo está praticamente vazio, a presença das irmãs. A maior parte dos fiéis, ou a quase totalidade dos fiéis, estão fechados nas suas casas. E qual é a mensagem de alegria e de esperança que a igreja pode trazer para nós nesse dia, nesta festa? Será que talvez o Círio Pascal não tivesse que estar apagado, porque é uma festa talvez apagada para nós, por não estarmos presentes na igreja? Prezados irmãos, a igreja traz sempre para nós uma mensagem de fé, de esperança. Celebramos a paixão e a morte do nosso Redentor. E todos, mesmo nas suas casas, celebraram com tanta fé, com tanta devoção, com tanta piedade. E alguns, ouso falar aqui, talvez até com mais piedade e devoção, dada a circunstância do momento, mesmo nas suas casas. Mesmo não estando presente fisicamente no templo, talvez em outras ocasiões, não participaram com tanta devoção, piedade, com tanta fé, unindo-se tanto a nosso Senhor e aos mistérios celebrados no altar. E a razão de ser de tudo isso é porque o nosso Cristo vive. Jesus está vivo e ressuscitado. Ressuscitado para nunca mais morrer. Jesus presente no céu, enquanto Deus presente em todo lugar,
homem Deus no céu, presente na hóstia consagrada, no santo sacrifício da missa, pela fé presente em nossos corações. Já estamos há alguns dias com os templos fechados e com a ausência dos fiéis, e os fiéis retirados, fechados nas suas casas. Não sabemos, ainda não temos a resposta, e essa resposta está no conhecimento de Deus. Quanto tempo ainda permanecerá essa situação? Mas eu gostaria de fazer uma reflexão nesse momento e trazer aqui alguns exemplos e dar uma resposta com a doutrina da igreja. O porquê nós podemos e devemos nos alegrar nesta Páscoa da ressurreição. Recebi algumas mensagens, algumas fotografias nesses dias da Semana Santa. Assisti um vídeo da Quinta-feira Santa, uma mãe que colocou seus 2 filhos para representar o gesto que nem na igreja nós fizemos esse ano, mas que faz parte da liturgia da Quinta-feira Santa. Lavar os pés uns dos outros, fazendo com que aquelas 2 crianças vivessem esse gesto que Jesus realizou na Quinta-feira Santa e que a igreja renova todos os anos, ao celebrar a instituição da Eucaristia, da Santa Missa e do sacerdócio católico. Uma razão para nós termos a certeza de que a festa da Páscoa traz para nós alegria. Que mensagem essa mãe passou para essas crianças e que com certeza ficará marcado na sua história. E talvez muitas outras famílias tenham repetido esse mesmo gesto. E durante toda a vida dessas crianças, quando na Quinta-feira Santa estiverem no templo sagrado e assistirem à cerimônia do lava-pés, vão se recordar. A igreja vive, prezados irmãos. Nós vamos ver o que nos diz o catecismo da igreja, não é somente força de expressão do pregador, mas a igreja vive no coração, na vida, na família de cada um de nós. A igreja vive e está presente em cada lar, em cada família que se reúne para celebrar os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Recebi também um vídeo de 2 crianças na Sexta-feira Santa, repetindo esse mesmo gesto que nós fizemos no altar, ajoelhando e adorando a cruz do Senhor. E essas 2 crianças, nas suas casas, acompanhando a cerimônia pelo celular ou pela TV, repetiram esses mesmos gestos. As 3 genuflexões, beijaram a cruz do Senhor. É a igreja que vive. Milhares de pessoas repetiram esse gesto na sua casa. Mesmo sem conversar com cada uma delas, milhares de pessoas, mas nós podemos ter a certeza que fizeram com bastante piedade, reverência e respeito, e com uma profunda fé, clamando a nosso Senhor a misericórdia sobre toda a humanidade. E essas razões todas que nos movem a nós clamarmos a Deus com tanta fé, piedade, devoção e esperança. Recebi uma fotografia hoje de uma família, de uma outra família, querendo viver de modo muito próximo e verdadeiro a Semana Santa, que cobriu não só as imagens da sua casa com um paninho roxo, mas algo bastante significativo. Todos aqueles que já participaram da cerimônia da Vigília Pascal aguardam ansiosamente esse momento que toca os nossos corações, as cortinas que se abrem e que representam Jesus vivo e ressuscitado, glorificado para nunca mais morrer, guardando nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado, as chagas agora gloriosas.
além das imagens cobertas, um pequeno oratório onde a família está se reunindo para participar da Semana Santa, o pai, a mãe, com seus filhos. E esse pequeno oratório coberto com uma pequena cortina roxa, representando essa mesma cortina, esse mesmo véu que cobria o nosso altar. Ainda não tenho a resposta, pois com certeza estão nos acompanhando em casa, mas devem ter seguido esse mesmo momento, quando os sinos tocaram, quando a cortina se abriu, o coral entoou o cântico, e com certeza nessa família, nessa casa, deve ter se repetido esse mesmo gesto e descoberto esse véu. E ali as crianças, a família toda pôde contemplar o oratório, o local de oração da família. Por que, prezados irmãos, trazendo aqui esses exemplos? E que deve ter acontecido de muitos modos em milhares de lares, de famílias. Para encher o nosso coração de esperança e nos dar uma certeza. Mesmo que dure muito tempo, e é difícil para nós falarmos isso, mas só Deus sabe. Nós podemos ter a certeza que não é por causa disso que alguém vai perder a sua fé, e muito pelo contrário. Ninguém vai enfraquecer a sua fé, porque Deus não pede de nós o impossível. Deus pede de nós o necessário, aquilo que é possível, o esforço de cada um de nós. O impossível depende de um milagre de Deus. O impossível depende do milagre da graça de Deus. E Deus não exige de nós o impossível. Nós pedimos, clamamos a Deus, suplicamos a Deus. E é a nossa prece, a nossa oração ao coração do nosso bom Deus, a Jesus vivo e ressuscitado. Nós ouvimos hoje na vigília a leitura da criação do mundo. Faça-se, e tudo foi feito. Faça-se a luz, apareça o firmamento, apareçam as árvores, apareçam os animais. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus os fez homem e mulher, por um simples ato da sua vontade. E não há nenhum impedimento para que Deus realize o seu milagre. Mas Deus não pede de nós o impossível. E aquilo que é possível nesse momento da vida, da história de cada um de nós. É em casa, participando da Santa Missa, ou nos assistindo, ou nos ouvindo pelo rádio, rezando com a sua família, repetindo os mesmos gestos do altar. E a igreja está viva em cada casa, em cada lar, em cada coração. E para não ficar nenhuma dúvida, aquilo que, esse ponto da nossa reflexão, eu trouxe para nós o Catecismo da Igreja Católica. Eu gostaria de ler, exatamente para mostrar que não é apenas uma força de expressão para de alguma maneira tocar os nossos corações. Mas o Catecismo nos diz, podem conferir, número 899. Nos diz o Catecismo da Igreja. Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja. Graças a eles, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Por isso, especialmente eles, devem ter uma consciência sempre mais clara, não somente de pertencerem à igreja, mas de serem igreja. Repito, por isso, especialmente eles, devem ter uma consciência sempre mais clara, não somente de pertencerem à igreja, mas de serem igreja. Isto é, a comunidade dos fiéis na terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles são a igreja. Nos diz, prezados irmãos, o Catecismo da Santa Igreja Católica, que cada um de nós pode dizer, cada família reunida na sua casa, nessa igreja doméstica, unidos ao Papa, aos bispos, aos sacerdotes, nós somos também a igreja. E a igreja vive em cada casa que se reúne para rezar, em cada casa que vive a sua fé, que vive esse momento tão importante da fé católica que é a Semana Santa,
que vive na sua casa, com a sua família, dentro daquilo que é possível, a ressurreição do Senhor. E essa Páscoa, de modo especial, significará uma passagem para uma vida de mais perfeição, para uma vida de mais fervor, para uma vida de mais piedade, de mais oração. Só a fé católica é capaz de proporcionar isso. Só a fé católica é capaz de proporcionar. Na Quinta-feira Santa, colocamos uma câmera filmando a capelinha do Santíssimo Sacramento. O único movimento durante essa filmagem, após a cerimônia da Quinta-feira Santa, até às 9 horas da manhã e depois até a hora da ação litúrgica, apenas a lamparina do Santíssimo, que se movimentava, identificava que não era uma foto, era uma filmagem ao vivo. Um testemunho particular nesse momento. E fiquei pensando durante a noite, e acordei várias vezes durante a noite, será que as pessoas vai ter algum sentido, vai ter algum valor? Acordei às 2 da manhã, abri o nosso canal no YouTube, 60 pessoas em adoração, diante de um celular, diante de uma TV, de um computador, mas o coração, a alma, a fé dessas pessoas estava aqui na capela, diante do Santíssimo. Porque Deus não pede de nós o impossível, era o que poderiam fazer naquele momento. Recebi o testemunho de várias pessoas, padre, fiz a minha hora de adoração. Como temos dúvida da veracidade da fé e do poder de Deus, da certeza de que Deus guia todas as coisas. O que leva uma pessoa 2 horas da manhã, ficar diante de um celular, fazendo a sua oração, de uma imagem, nem está dentro da capela. Acordei às 4 da manhã, abri o celular, 80 pessoas fazendo a adoração. Em vários momentos revezou esse número, 50, 60, 80 pessoas. E vários deram esse testemunho, fiz a minha hora de adoração. Obrigado por ter um celular filmando o sacrário, onde está o Senhor vivo e ressuscitado. Isso dá certeza para todos nós, prezados irmãos, de que isso será uma ocasião, com certeza, de um crescimento espiritual. E somente a fé católica proporciona algo maravilhoso e que toca os nossos corações com toda certeza. E que o mundo é incapaz de compreender, é incapaz de entender o que leva uma pessoa a isso. Só consegue compreender, entender, viver. E não pensar que isso é uma loucura, aqueles que creem, aqueles que têm a certeza de que o Senhor vive, e de que Ele guia, governa todas as coisas, e de que Ele permitiu tudo isso. As razões completas só Deus tem. Nós pensamos, refletimos, meditamos, tentamos encontrar alguma resposta, mas o que Deus pede de nós é a fé. E é isso que move o mundo, que move os nossos corações, que move a igreja, porque eu sei que o meu Redentor vive. E essa é a certeza que deve estar presente no coração, na vida, na alma de cada um de nós. Ao mesmo tempo que é difícil para os fiéis, duro esse momento de participarem na sua casa da cerimônia. Hoje, por exemplo, com certeza o templo estaria superlotado. Cada um com a sua dificuldade. Para nós, sacerdotes, pregarmos, muitas vezes diante somente de uma câmera, de um celular, mas sabendo que Deus nosso Senhor, pelos meios que Deus deu à inteligência do homem para isso, para proporcionar, levará a graça para muitos corações, para muitas famílias. Como nós somos felizes, prezados irmãos, por sermos católicos. E precisamos repetir isso muitas e muitas vezes. E para nós completarmos a nossa reflexão, não poderia deixar de fazer essa comparação, e que talvez muitos sacerdotes vão fazer essa mesma comparação, porque isso está visível aos nossos olhos.
O Evangelho vai nos mostrar, durante toda essa semana da oitava da festa da Páscoa, vai nos falar da ressurreição do Senhor. E hoje já nos apresenta algumas mulheres que foram ao sepulcro embalsamar, completar o ritual de embalsamar o corpo de Jesus. E foram preocupadas. Qual era a preocupação? Quem vai tirar para nós a pedra que cobre a entrada do sepulcro? A pedra é pesada. Nós não vamos conseguir. No dia do sepultamento, estavam José de Arimateia, Nicodemos, outras pessoas que ajudaram São João. Mas hoje somente algumas mulheres que foram para completar o ritual de embalsamar o corpo de Jesus. Maria não foi acompanhando nesse momento. Nossa Senhora ficou aguardando, com a certeza, com a fé, com a esperança na ressurreição do seu filho. Mas a preocupação era a pedra. Mas Jesus ressuscitou com a pedra cobrindo a entrada do sepulcro. Quem abriu foram os anjos. Os anjos que vieram, rolaram a pedra para todos aqueles que chegassem ao sepulcro. E os anjos tinham a mesma resposta: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E a melhor coisa que aquelas mulheres ouviram, puderam ouvir naquele momento, era isso. Viram os anjos, não viram o Senhor. Porque buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ide dizer aos discípulos que ele vos precede na Galileia. Lá ele aparecerá como ele vos disse. Qual é a preocupação de todos nós nesse momento? Quando essas portas serão abertas? Quando as portas das nossas casas serão abertas? Mas a conclusão para nós, evidente, clara aos nossos olhos. Mesmo com as portas do templo fechadas, portas e janelas das nossas casas fechadas, como vamos encontrar o Senhor quando aparece aos apóstolos. E ali a Escritura é clara para nós, estando portas e janelas fechadas, lá no meio se colocou o Senhor: a paz esteja convosco. As portas do templo fechadas, portas e janelas de nossas casas fechadas. Qual é o impedimento para a entrada do Senhor? Se nós cremos que Cristo está vivo e ressuscitado, não há nenhum impedimento. Porta, janela, barreira, decreto. O decreto nos impede de estar no templo, mas não de Cristo estar nas nossas casas. Não impede de nós estarmos com o Senhor e Jesus estar em nós. Não impede que a igreja esteja presente no nosso lar, que Jesus ressuscitado esteja presente na nossa casa nesse momento, recebendo a nossa prece, fortalecendo a cada um de nós, enchendo o nosso coração de esperança. Quem vai abrir a porta? A hora que isso vai acontecer, pouco importa. Nesse momento, porque tudo está nos planos de Deus, na hora marcada do plano de Deus, isso vai acontecer. Talvez pode ferir o nosso coração, dizermos dessa maneira, pouco importa, é o interesse e o desejo de todos nós. Mas nesse sentido que isso não é um impedimento para nós estarmos com o Senhor. Vamos nós, prezados irmãos, continuarmos a Santa Missa. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora que é modelo para nós da fé, da esperança no Cristo ressuscitado, da confiança no plano maravilhoso da providência de Deus. Aquele sim que ela disse na anunciação, ela repetia todos os dias: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Nossa Senhora precisou repetir. Mesmo vendo Jesus completamente destruído na sua paixão e na sua morte, mas tinha certeza de que era o plano da providência de Deus. Jesus sepultado era o plano da providência de Deus. A certeza da ressurreição era a certeza no coração de Maria, no momento exato marcado pela providência de Deus. E é com essa fé, com essa esperança, que nós continuaremos vivendo a nossa fé, vivendo a igreja, a fé da igreja, em nossas casas, em nossos lares. Com essa certeza, Cristo, a minha, a sua, a nossa esperança, ressuscitou. Eu creio que o meu Redentor vive. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.